Para você ligado na programação do Aborda Notícias, agora vamos entrar com tudo nisso daqui. Planalto prevê caminho difícil para Lula chegar à reeleição em 2026. Eles estavam achando que destruindo o Bolsonaro, a coisa ia ficar mais fácil. Esqueceram que o Bolsonaro não é mais um nome, ele se tornou uma ideia. Se tornou uma ideia, apesar que Bolsonaro, muitos da direita não gostarem do termo bolsonarista, mas bolsonarista se tornou uma ideia. Bolsonarista se tornou uma ideia. E não mexe com a gente, não. Tá bem? Não mexe com a gente, não. Beleza? Porque a direita, nós temos poder de mobilização. E o que acontece? A reportagem do portal Metrópolis destacando aquilo que eu e você sabemos. Quem não sabe que o Lula não está eleito é só quem fica assistindo Rede Globo. Quem fica arrotando por aí, não, porque o Paim tá o Paim vai chegar lá, é só quem fica assistindo Rede Globo. Embora eu sei, tem muito petista, eu saio na rua aí. Eu não vou vender a ideia pra você de que não tem petista nesse país, não, porque tem. E cá entre nós tem muito mesmo. Você sabe muito bem, você deve conversar, você deve falar com a turma na rua aí. Você sabe que esse país está entranhado, que a esquerda ela cravejou os tentáculos no Brasil. Coisa que a direita precisa fazer. A direita precisa ocupar espaços e o Eduardo Bolsonaro fala isso, né? Lá na escola de conservadores lá. Os conservadores, a direita precisamos ocupar os espaços. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, projeta uma eleição difícil em 2026, embora haja expectativa para a reeleição do petista. Auxiliares avaliam que o pleito deve repetir o ambiente de forte polarização que tem marcado a política brasileira nos últimos anos. A última pesquisa, só para você ter ideia, tá, sobre esse assunto. O Centrão fica nessa conversa que o povo brasileiro está cansado da polarização. É mentira. A última pesquisa saiu agora, quase 80% da população se diz ou bolsonarista ou lulista, vamos colocar assim. Ou é Bolsonaro ou é Lula. Quase 80% da população. Eu não acredito em pesquisa, porque para mim ouvir 2.000 pessoas não reflete a realidade de um país de 214 milhões de pessoas. Mas se formos aceitar essa pesquisa e basear por essa pesquisa, 80% da população quer ver uma queda de braço entre Lula e Bolsonaro. Essa é a grande verdade. Então essa história do Centrão, de que o país tá cansado de polarização, é como eu estava falando, isso é conversa de quem quer estar na frente. Não, eu sou de centro, o povo gosta agora é do centro. Mentira. Segundo interlocutores, o diagnóstico interno é que mesmo com um número expressivo de bons resultados, as entregas do governo não são suficientes para garantir a vitória em um ambiente marcado por disputas simbólicas e também ideológicas. Também é preciso disputar narrativas e valores. Em 4 de outubro de 26, os brasileiros irão às urnas para escolher o próximo presidente da República, além de governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais no primeiro turno das eleições. O eventual segundo turno deve acontecer em 25 de outubro. O governo Lula avalia que a disputa de 26 seguirá marcada por embates entre campos políticos opostos, com pouco espaço para a moderação, assim como foi em 2022. A expectativa é que o pleito será novamente estruturado na comparação direta entre dois projetos de país, o de Lula e o de Bolsonaro. Segundo o governo, há dificuldades para o surgimento de candidaturas competitivas fora dos dois polos. Exatamente, não existe para o Centrão não, tá? Mais do que citar feitos e conquistas durante os mandatos, a campanha eleitoral deve ser marcada pela guerra
dos discursos. Eu quero ver os debates. São os debates que eu quero ver, hein? Para chegar ao governo Lula 4, em um caminho que deverá ter vários percalços, o Planalto já traçou estratégias. Para o primeiro semestre do ano eleitoral, de acordo com fontes, haverá mobilização de ações do governo em torno de pautas com apelo social. Combinada a divulgação do que já foi realizado pela gestão petista. O plano também deve nortear o tom da campanha eleitoral. Você presta atenção. Agora, no ano que vem, tá bem? Não agora, mas sim no ano que vem, a conversa vai ser essas pautas eleitoreiras. Fim da escala 6x1. Quem é que não quer trabalhar de segunda a sexta? Quem não quer trabalhar de segunda a sexta? E vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? Vou falar um negócio aqui pra você. Vai ter muita gente embarcando nessa, porque ninguém vai querer perder ponto aí com o eleitor, né? O senador aqui foi contra. O deputado foi contra. Quem é que não quer reduzir o preço da CNH? Quem não quer reduzir o preço da CNH? Não, porque agora não precisa de autoescola. Com autoescola, com tudo que nós temos aí, você vê acidentes em cima de acidentes, né? Você vê irresponsabilidade no trânsito para todo lado. Você imagina essa turma indo para as ruas sem autoescola, tá? Só com um mínimo ali de aulas. Meu Deus do céu. Entre os exemplos está a exploração da pauta de isenção do imposto de renda. Tá, eu não vou seguir aqui não, porque eu quero resumir o assunto para você que está me acompanhando, né? Como eu disse, tem várias pautas, mas o que eu preciso focar aqui e explicar para você é esse desespero de Luiz Inácio Lula da Silva. O Centrão estava lá caçando o candidato perfeito, Luiz Inácio Lula da Silva feliz com essa briga do Centrão com a direita, porque o que a gente via é o Centrão já deixando claro que iria apoiar a direita, né? Ou queria lançar um candidato e queria o apoio da direita. Essa é a grande verdade. O Centrão queria lançar um candidato com o apoio do Bolsonaro. Essa é a verdade. E aí, meu amigo, o Lula estava feliz. O Centrão, nossa, vai ser o Tarcísio, Kassab, Michel Temer, todo mundo junto e misturado. Aí o Bolsonaro faz o quê? Pau! Explode tudo, lança o Flávio. Aí, resultado disso, Malafaia virou Na verdade, nem dá pra chamar o Malafaia de um pitbull, né? Com todo respeito, né? Aquele cachorro que é uma mistura de raças, né? Que não tem raça definida. A gente chama de vira-lata, né? Virou um vira-lata raivoso. E não aceito isso. Chegou a dizer que não aceitava. E olha que eu tenho moral, hein? O cara dizendo que tem moral. O cara que não tem moral, porque não foi consultado. Poderia a Michele. O próprio Flávio. O Flávio não está proibido de falar. Quem está proibido de falar com o Malafaia é o Bolsonaro. Não, eu tenho moral e não fui consultado. Se não foi consultado é porque não tem moral para isso, tá? É igual eu fui consultado? Não fui. Você foi? Não foi. Então, se eu tivesse moral para isso, talvez eu seria consultado, né? Mas só para constar, viu, Malafaia? Você se igualou a mim, tá? Ou seja, a opinião dele vale menos que nada. Agora, o Flávio veio com tudo aí, meu querido. Olha isso daí. Flávio Bolsonaro comemora empate com Lula no segundo turno em nova pesquisa. Não, porque ele não tem voto. Claro que ele não tem. Ele nunca foi candidato a presidente. Ele não era candidato a presidente. Mas o pai dele tem e outra. O cara conquista também o espaço dele. Não é dizer que todos os votos do Flávio será por conta do pai dele, não. Ah, sim, a maioria, a ampla maioria, claro. Mas ele vai construir o espaço dele, vai conquistar o coração de muita gente ainda. E ele está comemorando, celebrando, né? Celebrando, ele chegou a celebrar aí nas suas redes sociais o resultado do levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado nessa sexta-feira, dia 26, ontem, que apresenta um empate técnico entre ele e Lula, em uma das simulações do segundo turno das eleições de 2026.
A sondagem indica uma vantagem de 9,8 pontos percentuais do petista no primeiro turno. Mas, no segundo, os dois aparecem em empate técnico dentro da margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais. Nesse cenário, Lula tem 44,1%, Flávio tem 41%. Uau! No Instagram, ele comemorou os números. Dia após dia, os brasileiros vão se conscientizando de que o PT, o Brasil, segue de mal a pior. É hora de resgatar o nosso Brasil. Foi o que escreveu aí o senador Flávio Bolsonaro. Geralmente, nesses temas principais, né, a gente fica bastante tempo, né? Mas dentro do programa de hoje, a gente tem bastante coisa para comentar, bastante mesmo ainda pela frente. E o que eu vou comentar sobre isso daqui? O Bolsonaro, como eu disse, eu não posso dizer que o Bolsonaro tinha uma estratégia. Eu não posso, eu não sei. Não é? Tem gente que fala, não, o Bolsonaro, eu até falei, ele acertou na estratégia. Mas será que o Bolsonaro tinha uma estratégia mesmo? Mas é fato, meus queridos. Eu sei que você vai falar que o Bolsonaro tinha estratégia, né? Mas é fato que, independente se o Bolsonaro, né, tinha essa carta na manga, o Flávio, né? É aqui guardadinho, ninguém sabe. O Flávio nunca apareceu em pesquisa, você já reparou? Quando o Eduardo conseguiu a Magnífica contra o Alexandre, o Eduardo, eu sou candidato e não vou deixar o Tarcísio ser candidato. O Eduardo já começou a aparecer em pesquisas. A Michele. Nunca fizeram uma pesquisa e colocaram o Flávio. Nunca fizeram uma pesquisa. E tá lá o Flávio, sou candidato ao Senado, reeleição pelo Rio de Janeiro. Aí Bolsonaro, destrói tudo. Tá aí. Quanto tempo nós temos pela frente ainda? Quase um ano. E o Flávio? E o Malafaia? Se lascou. Vai ter que voltar atrás. Por quê? O que vai acontecer? Vou te contar agora. O Centrão ou vai se arregaçar junto com Luiz Inácio Lula da Silva, ou vai ter que apoiar a candidatura do Flávio, porque são viúvas de Tarcísio. Me desculpa, o Tarcísio vai para a reeleição, vai ganhar, nós vamos apoiar, mas candidatura do Tarcísio para a presidência da República são viúvas do Tarcísio. Aí o que vai acontecer? Ou o Malafaia vai, sei lá, fazer um pedido de desculpas ao Flávio, porque o Malafaia, tá bem? Não vem com conversinha fiada, não. Tá bom que não é nenhum anjinho, não. O cara foi inconsequente em suas palavras. Ele não mediu o tom. Ele chegou a dizer que o Flávio, eu sei lá, tava só o Bolsonaro e o Flávio. O que o Flávio falou pro Bolsonaro? Olha só, meus queridos, onde vai a sanha do Malafaia? Ou o Malafaia pede desculpas e segue o barco, porque agora sim, todo o apoio é bem-vindo, do Malafaia, do Marçal, do Centrão. Então o que a gente tem? Malafaia, Centrão virado no entendeu? Pagando de direita aí. Porque eu sou direita, porque isso, porque aquilo, babá, aquela conversa fiada que a gente já viu e ouviu aí, e estamos cansados disso, viu, Malafaia? A direita tá cansada desse povo que fica no centro, uma hora é esquerda, outra hora é direita, não tem uma identidade definida. Tá bem? E aí, o que acontece? Malafaia pede desculpa, vem junto. Centrão vai ter que tomar uma decisão. Se arregaça lá com o Lula ou pula pra cá. Eu vi agora o Hugo Mota celebrando porque o Lula vai dar um ministério pro Centrão de novo, né? Mais um. Vai lá. Se explode junto, o Hugo Mota. Se explode junto lá, celebra, né? Caminha junto com o Lula. Parece que o Hugo Mota quer caminhar com o Lula. O resumo da ópera. Ou o Centrão, aí inclui Malafaia, né? Ou o Centrão caminha com a direita ou vai se explodir lá com o Lula. E o que vai ficar mais feio ainda, muitos dizendo que era bolsonarista, Centrão, tá? Dizendo que eram de direita, foram eleitos
no palanque do Bolsonaro, o líder não foi eleito. E aí, abandonaram o líder. Ottoni de Paula, tá lá. Cara, que ridículo aquele vídeo, meu. Eu entrevistei o Ottoni de Paula, um programa assim de 40 minutos. Nunca editei aquilo. Não foi pro ar. Não foi. Não era bem uma entrevista, eu só queria fazer uma pergunta. E aí conversa vai, conversa vem, bababá. Rendeu demais e eu nem coloquei aquilo no ar. E aí, o que acontece? A gente estava em Brasília, estava fazendo reportagem, o Ottoni emendou, virou um programa. Eu falei, não vou pôr isso no ar, não. Aí, meus queridos, tá o Ottoni de Paula orando pelo Lula, e o Lula sério. E o Lula sério. O Lula precisa aprender uma coisa, o Lula. Falta de respeito, viu? Quando alguém estiver orando, você fecha o olho, né? Fecha o olho, pelo menos em sinal de respeito. Eu acho que ele nunca foi na igreja, ele não sabe que as pessoas oram com os olhos fechados, né? E tá o pastor orando pelo Lula, o Lula com o olho aberto, tipo assim, quando é que isso vai acabar? E tá lá o Ottoni de Paula puxando o saco do Lula. Então o Centrão faz isso, embarca com o Lula e se arregaça pra lá. E não adianta você, estrategista político, o Flávio não tem apoio. Por que isso, por que aquilo? Bolsonaro com a máquina na mão, ele veio o PL mais 2 partidos só, ou seja, o PL estava com ele arrastou só 2 partidos, republicanos e também o PP. Aí por que o Flávio, sem ser presidente, sem dar emenda para os outros, sem dar ministérios, porque o Bolsonaro, né, ele tinha esse direito de entregar ministérios ao Centrão e fez. Sem dar ministério, sem dar emenda, sem dar nada, por que o Flávio tem que trazer a maior quantidade de números do Centrão? Se ele não conseguir, é porque ele não é competente para isso. Mentira. Isso é mentira. Tá? O Bolsonaro levou 2 partidos só. Com a máquina, com a estrutura na mão, era para todo mundo estar com ele. Essa galera foram lançar candidaturas próprias, elas foram apoiar Lula. E por que o Flávio tem que trazer 10 partidos juntos? Então, né? Mas o Flávio tem um negócio, tem apoio. E o povo tá amando o Flávio. Tá amando. O Centrão queria um candidato meio assim, né? Eles falavam da direita centrista. Um cara ponderado, um cara que não vai chutar a mesa. Tá aí, ó. Tem sangue de Bolsonaro e tem aquilo que o Centrão queria. O cara é ponderado. É bonitinho, organizadinho, arrumadinho. Não é né? Não sei se o Flávio vai comer um frangão passado na farinha e sair derramando farinha na roupa. O Bolsonaro fazia isso direto. Não sei. Me parece ser um cara assim, alinhadinho, bonitinho, né? Igual o Centrão queria, meu. Tá aí. Tá aí. Agora, Centrão, seja feliz. Não é? Seja feliz. A gente segue aqui com o nosso programa. Tem aqui um Pix para você colaborar, ajudar o programa. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo aqui, desde que vindo de coração. Então, abençoe o nosso canal, fortaleça aqui o A Bordo Notícias. Precisamos da sua ajuda financeira, precisamos da sua ajuda. Aqui, na nossa troca de assunto, isso daqui explodiu com tudo. OEA cita decisões do STF e alerta para riscos à liberdade de expressão no Brasil. Você se lembra que o Pedro Vaca, né, que é aí o presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, você se lembra que ele esteve no Brasil, né? E, meus queridos, ele veio, ele ouviu algumas pessoas, ouviu o Bolsonaro, né? Não foi ele que ouviu o Bolsonaro, não, me desculpa. Ouviu várias pessoas, né? Ele ouviu o Bolsonaro? Eu não me lembro, tá bom? Porque eu lembro que alguém dos Estados Unidos foi na casa do Bolsonaro. Eu não me lembro se o Pedro Vaca ouviu o Bolsonaro. Mas é fato que ele ouviu a filha do Clezão desesperada. Ele ouviu a oposição. Teve manifestação quando ele esteve em São Paulo. Eu fui na manifestação, cobri a manifestação. Foi aquele, entendeu? Muita gente colocando
esperança no Pedro Vaca, tá? Muitos. E o que acontece? Ele fez uma ressalva, né? Tem gente dando muita amplitude, ou seja, o comunista veio passar pano para comunista, tá? Mas ele deu aqui um sinalzinho, tá? Aí para a questão da liberdade de expressão no Brasil. Eu vou ler a matéria aqui da Oeste, a matéria é bem explicativa, você vai entender. Na sexta-feira, dia 26, portanto ontem, a Organização dos Estados Americanos divulgou um relatório no qual faz alertas para riscos à liberdade de expressão no Brasil. O documento cita decisões do Supremo Tribunal Federal e normas do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Esse dossiê foi elaborado pela Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. As conclusões ocorreram depois de visita oficial ao Brasil do relator Pedro Vaca, realizada a convite do governo Lula em 2024. Um dos pontos do relatório diz a respeito às ordens judiciais que determinam a retirada de conteúdo da internet. O uso do direito penal para punir expressões de interesse público geralmente incompatível com uma convocação, com uma convenção americana, constituindo uma sanção desproporcional, observou o documento. As pessoas se ocupam com cargos públicos devem tolerar um grau mais alto de crítica devido à sua posição e as sanções penais desestimulam o debate público e geram autocensura. Os estados devem promover mudanças legislativas para impedir o próprio início de progressos que visam aplicar o direito penal às críticas às autoridades públicas, uma vez que a possibilidade de estar sujeito a tais processos tem um efeito inibidor sobre o debate público. Foi o que disse o Pedro Vaca. O documento em especial, a resolução de número 23.714 de 2022 do Tribunal Superior Eleitoral, que estabeleceu regras para a remoção de conteúdos considerados sabidamente inverídicos, entre aspas, tá? Ou gravemente descontextualizados. Segundo o texto, a norma autoriza que o Tribunal Superior Eleitoral determine a retirada de publicações em prazo de até 2 horas. Isso aqui estava tudo na mão do Talhaferro, né? Lembram do Talhaferro? Do Eduardo Talhaferro? Sob pena de aplicação de multas por hora de descumprimento. A resolução também prevê a possibilidade de remoção de conteúdos idênticos ou já considerados ilícitos. Em caso de descumprimento, reiterado admite a suspensão temporária de plataformas digitais no território nacional. A relatoria alerta que a existência de tornar conteúdos imediatamente indisponíveis sob pena de responsabilização pode ser interpretada como a imposição de um dever geral de monitoramento às plataformas, prática considerada incompatível com os padrões internacionais de liberdade de expressão. Para a OEA, prazos reduzidos e sanções severas ampliam o risco de restrições desproporcionais à circulação de informações de interesse público, especialmente em períodos eleitorais. O que a gente tem? O Pedro Vaca destacou que no Brasil há riscos à liberdade de expressão, né? Só que, meus queridos, parece que isso foi corrigido, né? O Trump tirou as sanções contra o Alexandre de Moraes. Por quê? No acordo com o Luiz Inácio, descrevia, ou foi divulgado, né? Foi noticiado, que entre os acordos ali, o que o Brasil tinha que fazer era parar de atacar a liberdade de expressão. Tá? O que o Pedro Vaca veio fazer aqui no Brasil
foi a convite de Lula. Muitos alertaram. Quem alertou muito sobre isso foi o nosso querido senador Marcos Duval. Só que aí, meus queridos, o que acontece? O Pedro Vaca, ele fez uma lambança nesse relatório dele. Ele acusou, ele disse que houve tentativa de golpe, ele disse que passou um pano para o Supremo Tribunal Federal, entre outras e outras situações. Mas destacou, em risco, a liberdade de expressão. O que ele falou, o que ele colocou no relatório, é aquilo que eu e você sabemos. De uma certa forma, vivemos isso. Eu aqui no dia a dia, eu sei que não é tudo que eu posso falar. Não é tudo, não. Inclusive, nem é falar. Tem palavras que se eu colocar no título, se eu colocar na descrição, se eu falar, a palavra, a plataforma reduz a entrega do meu conteúdo. Eu não consigo entender um negócio desse. Esses dias eu estava ouvindo um vídeo do senador, do Eduardo Girão, todo picotado, porque ele gravou e aí a edição limpou as palavras, cara. O cara aí, suponhamos, vai falar drogas. Não, no YouTube não pode, no Instagram não pode falar droga. Aí, porque o tráfico de... Ou limpo, né? O tráfico de... Só vê a boquinha dele mexendo. Drogas. Coisa horrível, cara, um negócio desse. Só pra constar, tá bem? Só que, meus queridos, o relatório do Pedro Vaca é aquilo que eu e você já imaginávamos. Lembra que, né, quantas lives, quantos vídeos a gente fez nesse canal falando sobre a vinda do Pedro Vaca aqui no Brasil? O que a oposição fez não é que a oposição depositou total confiança no Pedro Vaca. O que a oposição fez é o que foi certo, é botar pressão, mobilizar as pessoas para mandar e-mail, mobilizar as pessoas para irem nas audiências. E o Dr. Jeffrey vai falar do assunto, tá? Vou trazer para você aqui no programa. Saiu o tão esperado relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. Quem lembra da visita do Pedro Vaca? Estão lembrado desse cidadão? Combinou com ele, né? Cabelinho laranja, óculos de ponta cabeça, porque é exatamente essa skin que ele merece. Eu já havia alertado, esses organismos internacionais de direitos humanos são verdadeiros salões de festas de comunistas. É isso que são. Esse relatório final é uma verdadeira vergonha, fake, se não parcial. Esse cara teve a pachorra de dizer que o Brasil possui instituições democráticas fortes e que o Brasil possui compromisso com os direitos humanos. Ah, é mesmo? E mais, ele contrariou o que ele chamou de narrativa de perseguição sistemática contra a oposição. E a imprensa militante, obviamente, já entrou em ação. Olha lá, ó. Relatório da OEA frustra bolsonarismo e vê instituições democráticas fortes no país. Para mim não é novidade nenhuma isso daqui, mas já está circulando aquilo que já sabíamos que aconteceria. Esquerdista defendendo esquerdista. Olha lá, elaborado pelo relator especial para a liberdade de expressão, Pedro Vaca. O documento frustrou o bolsonarismo, que tentou convencê-lo da existência de supostas violações de direitos humanos. Não, isso não existe. Não tem violação de direitos humanos. Não tem jornalista exilado, não tem ninguém preso por crime de opinião, né? E da liberdade de expressão pelo STF, sobretudo por Alexandre de Moraes. Parlamentares bolsonaristas se reuniram com Vaca durante sua passagem pelo país em fevereiro para levar a ele denúncias nesse sentido. Ele também esteve com o então presidente do Supremo, à época, Luiz Roberto Barroso, e o próprio Moraes. O Comuna escreveu no relatório dele: o Estado realiza eleições livres e justas e é caracterizado pela separação de poderes e pelo Estado de Direito, com arranjos constitucionais que garantem a proteção dos direitos humanos, avaliou o documento. Eu me recuso a continuar lendo. Eu expliquei para vocês quando esse cidadão veio. Ele veio a convite do Lula. Eu lembro que foi um alvoroço até dentro da direita. Eu falei, gente, esse cara está vindo ao Brasil a convite do Lula. Agora está mais do que claro. Na verdade, ninguém mais tinha tanta esperança nesse relatório, mas aí está.
Relatório da OEA para fechar o ano de 2025, passando pano para as evidentes e manifestas violações a direitos humanos e liberdades de expressões que vivemos no nosso Brasil. Comuna defendendo comuna, é isso daí, gente. Nós teremos que defender o nosso país. O Brasil está realmente na nossa mão. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Muito bem, parabéns, querido doutor Jeffrey. É aquilo que eu tenho falado, gente. Eu venho falando isso daqui e, infelizmente, tem muita gente da direita dizendo o seguinte: você vai confiar em eleição? Você vai defender a eleição? Aí é a mesma galera que fala, eu quero Bolsonaro na urna. Eu não consigo entender. Ou você confia ou não confia, pô. Não é? Não tem gente dizendo, não, eu quero o Bolsonaro na disputa. Aí tem gente dizendo, você vai confiar em eleição? Meus queridos, sabe qual é o nosso problema? Muitos não entenderam que o nosso problema ele é político. Nosso problema não é, tá bem? Deus dá graça, mas não é Deus vai descer aqui e vai resolver todos os nossos problemas. Não é. Nosso problema não é o Trump que vai resolver. Nosso problema não é o Pedro Vaca que vai resolver. O nosso problema não é a Corte Internacional, a Corte Interamericana, o Tribunal Internacional. Não é. O Putin, ele tem prisão decretada. Por onde? Pelo Tribunal Penal. O Putin, né, pra você ter uma ideia, ele não pode vir no Brasil, porque o Lula tem que prender ele. Porque o Lula ficou louco, que o Lula não sabia disso. O Lula entrou em parafusos quando descobriu que se o Putin viesse aqui, o Lula teria que prender o Putin. Que dia que você viu o Putin vir no Brasil? O Lula pode ir lá, mas se o Putin vier aqui, o Brasil tem que prender o Putin. O Putin deixou de ser Putin? Não deixou, tá? O Maduro, ele tem... O Trump colocou 50 milhões para quem entregar a cabeça dele. Tem alguém que entregou o Maduro? Então, os nossos problemas, eles são internos. E eu sei. Eu também entrei nessa, você também entrou. Nosso problema, porque o advogado e o deputado foi para a Corte Penal Internacional. Porque a convenção disso, a convenção daquilo garante a comunidade internacional. Porque os nossos problemas internos, né? A gente olha, a gente tem essa Suprema Corte. A gente olha, a gente tem esse Congresso Nacional, a gente tem tudo favorável para que ordens ilegais sejam cumpridas. Nós temos um ministro violador dos direitos humanos e não adianta dizer que é ex-violador ou não é violador, porque os Estados Unidos, quando retirou a lei Magnitsky dele, não disse que ele foi feita uma investigação mais profunda e erramos. Ele não é alguém que fere os direitos humanos. Não, os Estados Unidos não fez isso, não. Inclusive... O Alexandre de Moraes disse naquele discurso dele no SBT, já falei aqui, que ele disse o seguinte: eu não pedi ao presidente Lula para interceder por mim, porque a verdade iria aparecer. Se a verdade que o Alexandre de Moraes está dizendo é que ele não é um violador dos direitos humanos, essa verdade não apareceu não, tá? Não apareceu mesmo, porque os Estados Unidos só retirou as sanções, tá bem? Os Estados Unidos não foi lá e emitiu uma declaração, o ministro não é alguém que fere os direitos humanos. Não, tá bem? Mas vamos lá, vamos dando sequência aqui no nosso programa. E nós estávamos esperando por esse relatório. Tudo o que foi denunciado, tudo o que foi denunciado. Aí, o Pedro Vaca, aqui realiza-se
eleições livres, o país, não sei o quê, não sei o quê. Ele fez um alerta para riscos à liberdade de expressão, tá? Um alerta, um risco. Não, meu amor. Aqui não tem risco à liberdade de expressão, não. Aqui a liberdade de expressão, ela foi destruída mesmo. Mas é o relatório dele. Quem comentou... Ah, tá. Aí, voltando aqui. Criamos tantas expectativas. Trump deu um passo. Tá bem? Eu acho que a culpa não é do povo. Eu acho que muitos políticos, inclusive da direita, não souberam utilizar, mas ok. Sanções. A gente sabia que uma hora ia acabar, porque é assim que o Trump joga. O Trump chega e explode todo mundo, daqui a pouco ele tenta trazer para debaixo da asa, é desse jeito mesmo. É uma estratégia dele, não é? E é assim. Aí, o que acontece? E a nossa expectativa? No Trump, nos tribunais internacionais. E qual é a nossa realidade? Eu sempre gosto de usar o exemplo das palavras do Bolsonaro. Meu canal é bolsonarista, a maioria das pessoas que me assistem, né, tirando alguns que vêm pela informação, pela notícia, né, a maioria são bolsonaristas. O Bolsonaro disse o seguinte, ele estava lá quando estava tendo aquelas manifestações em frente aos quartéis, Bolsonaro não ia lá. Mas um dia foram na casa do Bolsonaro, juntou um monte de gente e foram lá, saíram do QG e foram lá no Palácio da Alvorada. E o Bolsonaro saiu lá fora. O Bolsonaro ficou em silêncio, quieto, muito tempo. E alguém gritou, eu autorizo. O Bolsonaro falou, opa, que história é essa de eu autorizo? O negócio não é o que eu vou fazer, é o que você vai fazer. O que o Bolsonaro estava dizendo ali? Você me autoriza a fazer o quê? Eu não sou mais presidente do Brasil. É o que você vai fazer o ano que vem. Aí nós elegemos vereador vagabundo, prefeito safado, deputado federal vagabundo, e nós estamos gritando, eu autorizo, Bolsonaro. E nós estamos esperando o Trump, estamos esperando a OEA, estamos esperando o Milei, estamos esperando todo mundo dar uma declaração, e nós estamos esquecendo que o nosso problema, ele é interno, nosso problema é eleição. Nosso problema é o quê? Eleger a maior quantidade de senadores, que o Bolsonaro já pediu isso. O Bolsonaro pediu isso, ele usou até o exemplo lá do cara que falou, me dê uma alavanca e uma rocha, né, que eu uso aqui a rocha para calçar, que eu rolo o mundo. Mais ou menos isso. Eu rolo o mundo, me dê uma alavanca e uma rocha, né, para servir de apoio, que eu rolo o mundo. Bolsonaro usou esse exemplo. Alguém falou isso, né? Eu coloco uma alavanca debaixo do mundo e coloco uma rocha para apoiar e blum, eu rolo o mundo. E o Bolsonaro disse a mesma coisa. Ele usou este exemplo. Me dê o Senado, me dê o Congresso, que eu nem preciso ser presidente. O Bolsonaro falou isso. Eu nem preciso da presidência. Eu, como líder da direita, como líder aqui da oposição ao governo Lula, e não líder no Congresso, tá bom? O líder no Congresso hoje é o Cabo Gilberto. Eu, líder da oposição, eu vou mover o Brasil. Me dê essa alavanca e essa rocha que é o Senado e o Congresso. O Bolsonaro pediu isso. Mas, Fábio, como nós podemos fazer isso? Agora é a questão. Eu sei que muitos de vocês estão cansados disso, né? Não tem mais saco para falar com ninguém sobre política. Aproveita nas eleições de 26, que daí sim, né, reacende. É igual a Copa do Mundo, todo mundo, né, reacende a vontade que o Brasil seja campeão, mesmo sabendo que nunca será, né? E aí, o que acontece? Você aproveita e vai fazer campanha, meu. Vai fazer campanha de graça. Entende? Ah, eu moro aqui em Minas. Vou apoiar o candidato do Bolsonaro ao Senado. E não é só votar não, meu. Vai pedir voto, cara. Vamos interceder. É gente boa, tem o apoio do Bolsonaro.
O acordo, né, geralmente tá ali entre... São dois, né? Um tem que ser do Bolsonaro, o outro, né, é aliança, é do governador, onde tem governador aliado, é de partido aliado, mas um é do Bolsonaro. E aí, o que acontece? O cara é tão animal, né? O cara escreveu aqui, ó, mais um canalha preso. Silvio Ney. O cara escreveu aqui no chat. Eu vou falar sobre isso, mas o cidadão é tão anta que nem sabe escrever. E vem aqui comentar esse tipo de coisa. Mais um canalha preso. Silvio Ney, né? O que ele tá tratando como canalha é Silvinei. Não é Silvio Ney, não. Tá bom, meu irmão? Ah, você tá louco. Também pra ter esses pensamentos só sendo desse jeito mesmo, não sabe nem escrever, né? A gente já sabe de que turma que é, né? A gente já sabe de onde veio, né? Então o nosso problema é interno. Qual é o nosso problema? Eleger a maior quantidade de senadores e deputados federais. Bolsonaro que pediu. E é a grande verdade. Qual o problema agora? O Congresso vai retornar? A gente tem falado aqui. Segunda-feira tem coletiva do Cabo Gilberto, que é o novo... É um novo líder, eu ia falar presidente, ele é o novo líder da oposição no Congresso Nacional, no Senado, perdão, na Câmara. Aí a minha pergunta é, olha pra mim, ele vai estar lá, dando coletiva de imprensa, nós estamos retornando do recesso parlamentar. Ok, que ele já vai lá pra fazer pressão, pra membros da oposição virem e tal. Na segunda-feira, vamos prestar atenção que vai estar ao lado do Cabo Gilberto na hora da coletiva. Eu quero saber onde estará os parlamentares da direita. E cá entre nós, eu quero saber dos grandão, dos famosão, daqueles que arrastam multidões, daqueles que arrastam pessoas nas redes sociais. Eu quero saber onde eles estarão nesse dia. Ou vai estar o Cabo Gilberto e um deputado lá do PL, lá do interior, do estado tal, que a gente não conhece. É importante. Claro que é importante. É um deputado federal tanto quanto o Nicolas. Mas eu quero saber dos grandões. Vão estar lá? Para fazer coro, para puxar gente? Ou vão estar nos seus estados? Ou melhor, vão estar na praia? Tudo isso a gente precisa pensar em 2026. Nosso problema é interno, é eleição. Nosso problema é eleger a maior quantidade de senadores da direita, eleger deputados federais, a maior quantidade. Esse Congresso, ele é o Congresso mais à direita. É o Congresso mais conservador. Dizem aí, né? Depois da história, né? Depois da redemocratização, é o Congresso mais à direita na história. Vamos tocando o barco aqui, levando o nosso programa para frente, para você que está acompanhando o nosso canal. Escreva 43, eu vou saber que você está comigo nesse ponto do vídeo. Comenta 43 e eu quero saber se você ainda está aqui comigo. 43. Quem está aqui comigo, comenta 43. Condenado pelo STF, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, é preso no Paraguai. Esse é o cidadão que foi preso. Veio um animal aqui e comentou, mais um canalha preso, Silvio Ney. Eu não sei qual é o Silvio Ney que foi preso. De repente algum mau caráter aí chamado Silvio Ney foi preso, né? Porque esse aqui não é mau caráter e nem se chama Silvio Ney, tá bom? Então, vocês se lembram muito bem quem é o Silvinei. Ele foi diretor da Polícia Rodoviária durante o governo Bolsonaro. E ele foi condenado por Alexandre de Moraes e o STF, tá bem? E o que acontece? Ele foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão por integrar a suposta trama golpista, tá? E ele foi preso no Paraguai, tá bem?
Vou à matéria aqui do Portal Metrópolis para você que está nos acompanhando. Vou trazer algumas atualizações a respeito desse caso. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso no Paraguai nesta sexta-feira, portanto ontem. Ele tentando embarcar no aeroporto internacional Silvio Pettiruzzi, em Assunção, com um passaporte falso. O avião de Silvinei passaria pelo Panamá e o destino final seria El Salvador. Ele é condenado a 24 anos e 6 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Vamos dando sequência aqui. Ele teria rompido a tornozeleira eletrônica e tentado deixar o Brasil pelo Paraguai. Como o aparelho de monitoramento foi danificado, as autoridades lançaram alguns alertas. Quando o Silvinei chegou em território paraguaio, a polícia local o prendeu. Informações preliminares indicaram que ele tentou alterar a foto de um passaporte para passar pela imigração. No entanto, a adidância da PF brasileira já havia avisado a polícia local. A prisão ocorreu na madrugada de sexta-feira. Há 2 voos que vão do Paraguai ao Panamá. Um sai às 1h44 e o outro às 6h42 da manhã. Segundo fontes da diplomacia brasileira, as autoridades locais estão em contato, né? Estavam ali em contato e tal. Isso foi como foi ontem à noite. Eles já, a polícia do Paraguai já entregou o Silvinei aí para as autoridades brasileiras, digamos assim, né? Eu vou trazer, gente, aqui uma reportagem lá do Portal Metrópolis. Na sequência, a gente vai comentar aqui sobre esse caso para você que está ligado aqui no canal Aporta Notícias, onde você estiver com a gente. Vamos lá. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, tentou fugir do Brasil levando o próprio cachorro e materiais para transporte do animal, segundo informações da Polícia Federal. Ele foi preso na madrugada desta sexta-feira no Aeroporto Internacional Silvio Pettiruzzi, em Assunção, no Paraguai, ao tentar embarcar em um voo com passaporte falso. Segundo a PF, imagens de câmeras de segurança mostram Silvinei carregando um carro alugado com vários objetos antes de deixar o território brasileiro. Por volta das 7 horas da noite de quinta-feira, ele colocou bolsas no porta-malas do carro. Minutos depois, às 7h14, voltou a carregar o banco traseiro com mais itens, incluindo ração e sacos de tapete higiênico para cachorro. Às 7h22, ele aparece levando comedouro e conduzindo um cachorro que aparentava ser da raça Pitbull antes de sair. Ainda não há informações sobre o destino do cachorro depois da prisão. Um detalhe foi decisivo para que a polícia paraguaia identificasse Silvinei, que estava foragido da polícia brasileira. Uma pinta no pescoço foi destacada pelas autoridades do país vizinho que fizeram a prisão. Silvinei foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por participação na chamada trama golpista. O ex-diretor da PRF cumpria medidas cautelares em Santa Catarina, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de deixar o país. A PF apurou que ele chegou a romper o equipamento de monitoramento antes de cruzar a fronteira, o que gerou alertas às autoridades. Para mais informações, acesse o portal metrópolis.com. Muito bem, meus queridos, eu vi alguns comentários, né, as pessoas dizendo, né, pô, mas o cara vai tentar fugir com um cachorro, né, e a pinta no pescoço, né, que o cara poderia pelo menos ter passado uma maquiagenzinha, né. Então, meus queridos, o que que acontece? Quem tá nessa situação, né, não tem esse tempo pra pensar igual nós temos, né. Pô, mas vou fugir com o cachorro, eu acho também, né, que seria uma imprudência, né, levar o cachorro, chama mais atenção e tudo mais, né. Não sou especialista em fuga não, mas meu Deus do céu, né, que situação, meus queridos, que situação do Silvinei, né. E o que que acontece, olha só, aqui ó, após ser entregue à Polícia Federal, Silvinei foi transferido para Brasília. Essas fugas, né, principalmente assim de esses personagens, né, começa a me dar um medo, cara, sabe do quê? De algumas pessoas
que podem, né, receber aí a prisão domiciliar. Exemplo, o próprio Bolsonaro. Quem recebeu agora o direito à prisão domiciliar foi o Felipe Martins. Não vai para regime fechado, né? Vai continuar em prisão domiciliar. O meu medo é que Alexandre de Moraes comece, né, a pegar essa história, por exemplo, a do Bolsonaro, que independente, né, da quantidade de pessoas que tinham ali ao lado dele, independente que a intenção dele não era romper a tornozeleira eletrônica, mas abrir para ver o que tinha dentro, naquele momento ali, né, de mistura de medicamentos e tal, o Bolsonaro fez isso. Agora o Silvinei rompeu a tornozeleira e foi, né, tentar viajar aí, parece que ele estava indo buscar um tratamento, né, foi o que ele disse, um tratamento contra o câncer em El Salvador. E, meus queridos, o meu medo, como eu estava dizendo, né, é que o Alexandre de Moraes comece a segurar essas prisões domiciliar. Eu sei, né, a gente tem toda a injustiça aí, são prisões, né, que a gente considera ilegais, enfim, mas o meu medo é, por exemplo, o Felipe Martins acaba de sair a notícia que ele vai cumprir pena em prisão domiciliar, tá? E o meu medo é esse, né? Porque agora, o que acontece? O Bolsonaro tá lá, operado. Imagina o Bolsonaro se recuperando lá na cela, na superintendência da Polícia Federal. Bolsonaro tá reclamando bastante daquela máquina do ar-condicionado. Você sabe que isso não é problema para eles, né? Eles podem mudar o Bolsonaro de cela. Arrumar uma outra cela, reformar uma outra sala, fazer uma cela pro Bolsonaro, né? Mas, meus queridos, além do barulho, a recuperação do Bolsonaro, né? Imagina, a cela do Bolsonaro, ela tem... são 12 metros, né? 12 metros, se você for calcular, é o equivalente a um quarto, né? De 3 por 4. 3 por 4. É o equivalente aí a 12 metros. É uma sala pequena, né? Eu acho que o estúdio que eu estou aqui tem isso, né? Mais ou menos 12 a 13 metros quadrados. E o Bolsonaro, meus queridos, orem pelo Bolsonaro, orem pela família Bolsonaro também, tá? E o Silvinei Vasquez, né? Agora eu acho que vai ficar um pouco difícil dele ficar preso em prisão domiciliar. Por conta aí que removeu, né, a tornozeleira e tentou fugir para o Paraguai. Ou pelo Paraguai, né? No Paraguai ele já estava, né? Foi preso lá. Zambelli apanha na cadeia e advogado consegue transferência de cela. Ex-deputada Carla Zambelli sofreu agressões antes do mês de setembro e a defesa pediu que ela mudasse de cela. Agora que saiu, né, a decisão, né? É outra também que está na Berlinda, né? As nossas apostas é que a justiça italiana entenda que o que está acontecendo com a Carla Zambelli é uma perseguição política e o crime de opinião e crime de perseguição política não está bem ali no escopo para a extradição de cidadãos lá na Itália. E a deputada está nessa, esperando aí o julgamento. Beleza? Para você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, comente 53. Eu pedi pra galera comentar 43. Abraço o Rogério, abraço a Irani Alves, abraço aqui também a Maria Aparecida, lá em Rondônia, a Vera Lúcia. Esses são os que comentaram 43. Agora comente 53. Aí você que quer um alôzinho, quer um beijo do gordinho ou quer sinalizar aqui pra mim que está nos acompanhando. Olha só, Trump chama ataque contra o Estado Islâmico na Nigéria de presente de Natal. Em entrevista ao jornal Político, o presidente dos Estados Unidos diz que a ofensiva foi adiantada para surpreender os militantes. Olha isso. Reportagem da CNN. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que o ataque militar americano contra militantes do Estado Islâmico Deixa eu aumentar um pouquinho o meu volume aqui.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o ataque militar americano contra militantes do Estado Islâmico na Nigéria estava originalmente previsto para a quarta-feira, mas ele ordenou que fosse adiado por um dia. Eles iam fazer antes, disse o líder americano em entrevista ao jornal político nessa sexta-feira, dia 26. Eu disse, não, vamos dar um presente de Natal. Eles não esperavam por isso, mas os atacamos com força. Todos os lados foram dizimados. Ao comunicar a ofensiva através das redes sociais, Trump acusou o grupo terrorista de ataques e assassinatos contra cristãos inocentes em níveis nunca vistos há muitos anos. Já tem alguns dias que o Trump está denunciando, tá bem, esses ataques terroristas contra cristãos na Nigéria. Eu conheço, já ouvi relatos de missionários, o negócio nesses países, alguns países aí da África, principalmente, o bicho pega. Vai você lá falar que é cristão para você ver onde você vai parar. Tá? A Bíblia, em alguns lugares, uma página da Bíblia, meu irmão. Você tem a Bíblia completa, né? Você tem a Bíblia católica, que tem mais livros, e você não lê uma página. Em alguns lugares desses, uma página leva você à morte. E ela, é guardada, a família lê, entrega para outra família, e assim a palavra de Deus ela é levada, né? Mas uma página, imagina? Você pega uma página, lê, e depois você devolve, entrega para outra família que vai fazer a leitura. Hoje em dia, com as tecnologias, né? Existem muita Bíblia completa em pendrivezinho, né? Em cartões de memória. A pessoa conecta no celular, faz a leitura no celular. Graças a Deus, né? Os missionários conseguem utilizar aí as tecnologias. O Comando Militar dos Estados Unidos para a África afirmou que o ataque realizado a pedido das autoridades nigerianas no noroeste da Nigéria e matou vários militantes do Estado Islâmico. Nos últimos meses, Trump tem se concentrado na situação, lembra que eu falei? Desses ataques aos cristãos na Nigéria, incluindo um apelo feito em novembro ao seu secretário de Defesa. De Defesa não, o CNN Brasil, o secretário é de guerra. Esse negócio de secretário de Defesa é aqui no Brasil. É os PT, né, que não gosta desse negócio. Secretário de guerra, não, secretário de defesa. Não, para com essa conversa. O cara é secretário de guerra. Mudou o nome, tá bom, CNN? É secretário de guerra. O Pete Hegseth. Para que os militantes se preparassem para uma possível ação caso o país não interrompesse a matança de cristãos. Não militantes, mas os militares. Tá aí então, o Trump foi lá, deu a ordem, os militares foram lá e destruíram os terroristas que estavam matando os cristãos lá na Nigéria. Parabéns ao Donald Trump, parabéns aí pela atuação. Algo que eu estou comentando aqui no nosso programa é isso daqui, Cocaína escondida em casco de navio é apreendida em Santos. Aí você fala bem assim, o tráfico normal, Fábio. Sabe para onde essa droga iria? Deixa eu ver aqui. Autoridades apreenderam 100 quilos de cocaína no Porto de Santos. A droga foi localizada na estrutura submersa da embarcação. Foi apreendida, né, aqui no estado de São Paulo. Presta atenção. De onde saiu a droga? Santa Catarina. Saiu de Santa Catarina, veio para Santos e iria para onde, Fábio? África do Sul. O que isso tem a ver, Fábio? Vocês sabem que o Donald Trump, eu vou chamar lá em cima de norte, né? O norte do Brasil faz divisa com a Venezuela. Então lá no norte, tá tudo fechado lá no norte da América do Sul. Tá fechado.
Quem é o louco que vai passar com droga lá? Quem é o maluco? O Trump fez um acordo com o Lula para poder combater o narcotráfico. Tá? Supostamente, o Lula vai ter que cumprir o acordo. Aí, beleza, já tem o Brasil, certo? O Trump fez o quê? Foi lá embaixo. Agora eu não me esqueci se é o Paraguai. Não, não é o Paraguai. Tá, um desses países, me desculpa, tá na minha cabeça, eu acho que é o Paraguai. O Trump fechou um acordo para montar uma base militar, tá? Então o que que acontece? Os Estados Unidos já tem uma base militar em Trinidad e Tobago. E agora, cá embaixo, os Estados Unidos vai montar uma outra base. E aí, meus queridos, se o Lula, que tá aqui no meio, tá? Se o Lula, o Brasil, que vai ficar aqui no meio, não cumprir a parte dele, os Estados Unidos vai fazer operação militares daqui de baixo, pegando essa parte aqui, Brasil. Por quê? Fechou o cerco lá em cima, eu tenho falado aqui, vai sobrar pro Brasil, porque a operação contra o narcotráfico do Trump é na América Latina. Tá bom? Não é só contra a Venezuela, não. Exatamente, tá bem? É Paraguai mesmo, tá? Me desculpe aí que eu dei uma confundida aqui. Então você imagina o mapa da América Latina. Lá em cima tá tudo fechado. O Trump tá no Mar do Caribe, tem a questão ali de Trinidad e Tobago, onde os Estados Unidos têm uma base militar. No meio está o Brasil. Eu sei que tem outros países, mas vamos resumir. A gente tem o Brasil, lá embaixo o Paraguai. O Trump fechou um acordo com o Brasil, com o Lula, por isso que tirou a tal da Lei Magnitsky, do Moraes, e agora está montando uma base militar lá no Paraguai. Vai trabalhar na Tríplice Fronteira. Tá, Fábio, mas o que isso tem a ver com o que foi preso, com a droga? Isso daqui que eu estou trazendo para você é uma prova daquilo que eu tenho falado. Principalmente Santa Catarina e os portos santos. Meu, aumentou e muito lá fora, nesse ano, a apreensão de drogas vindo originalmente desses lugares. Ou seja, os caras estão lá em cima, fechou tudo, PCC, através lá de cartel, tanto da Venezuela quanto da Colômbia, Bolívia, esses caras estão mandando a droga aqui pelo nosso país, meu. Ou as autoridades brasileiras entendem que é preciso entrar fortemente contra isso, ou daqui a pouco os Estados Unidos vai considerar que o Brasil é conivente com isso. Qual é a rota de fuga? Quem vai o louco que vai querer enviar droga lá por cima? Venezuela, Colômbia. Esses caras estão mandando a droga estão passando pelo Brasil. Pra onde iria essa droga agora que foi apreendida? Tudo bem que é pouco, né? 100 quilos, né? Não é uma tonelada. Iria pra África do Sul. É mais um sintoma de que ou Lula vai cumprir o acordo em combater o narcotráfico. Não estou dizendo que não vai haver apreensões, né? Vai haver. Ou Lula cumpre, ou vocês vão ver ainda o que esse gordinho tem falado. Antes do Trump, antes da gente saber, eu já estava falando isso. Aquela história que o Flávio Bolsonaro falou: ô Trump, manda o porta-aviões aqui pro Rio de Janeiro, porque aqui eu sei que tem navios repletos de drogas. Ou seja, o alerta do Flávio era: aqui na Baía de Guanabara, ó, estão escoando a droga. Aí queriam, né, caçar o mandato e aquele rolo todo. Mas qual era o alerta do Flávio? Antes
da gente noticiar aqui, eu falava, né? Parece que o Trump daqui a pouco vai fazer o que o Flávio pediu. Por quê? A atuação dele não é apenas para derrubar o Maduro. Não. É a América Latina, meu querido. E nós somos a América Latina. Aí o que acontece? Vem o Trump, coloca lá no Paraguai, vão, né, montar uma base militar e de lá eles vão trabalhar a tríplice fronteira. Brasil, Paraguai, Argentina. E o Lula que não cuida não, tá? Daqui a pouco, vocês podem até achar que eu estou falando besteira aqui. Mas pelo que eu tenho visto, né? Daqui a pouco a gente vai ver o Trump explodindo barco aqui no Brasil também, né? Olha aí. Cocaína escondida em casco de navio é apreendida em Santos. Qual o destino da droga? África do Sul. Saiu de onde? Santa Catarina. A gente tem falado isso daqui. Santa Catarina. Quem tem falado isso também, o Alan dos Santos, né? Os papagaios não queriam um Bolsonaro lá, né? Não, o negócio de lançar a candidatura do Flávio. E aí o narcotráfico, ó. Do Flávio não, do Carlos. Traz um Bolsonaro pra cá não, isso aí. Briguem, direita, pode brigar, direita. E a estratégia é mandar um Bolsonaro pra lá. Você sabe que os Bolsonaros lutam contra o narcotráfico, você sabe muito bem. Para você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência nesse final de semana maravilhoso. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seus negócios. Haja muita luz, muita paz nesse Natal. Que haja muita bênção de Deus no próximo ano, tá bem? Estaremos juntos e misturados aqui no nosso canal. E eu quero convidar você agora, que está comigo, comenta o nome da sua cidade, vou mandar um beijão aí e desejar um ano novo abençoado para você. Eu vou reagir aos comentários que escreverem aí o nome da cidade. Se liga no que rola, vem se formar, aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara, sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece, tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado, no abordo notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz, notícia de peso direto pra você feliz. Esse esquema, mentira, manipulação, aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece, tem opinião forte, ninguém se esquece. Sou eu, seu amiguinho gordinho. Como é que você tá, meu amor? Tudo bem? Tudo em paz? O que você anda aprontando? Tá triste aí com o nosso Brasil? Rapaz, eu ando um pouco esperançoso, né? Sei lá. Eu acho que o povo brasileiro, né, vai dar aí o que nós precisamos. E é aquilo que eu tenho defendido, né? Embora muita gente não defende isso, mas o caminho para mim ele é político. Nós estamos mandando para lá vagabundos da direita, tá bom? Alguns, né? Vagabundos aí, até na direita, tá bem? Achando que estariam nos representando. Eu acho que a gente precisa ter um filtro melhor. E não adianta você filtrar, não, eu vou votar no gordinho, por exemplo. Cabra bom e tal. Mas se você não fizer campanha, não ajudar, se você não conseguir o voto nem do seu filho, quantos de nós queremos, né, que o Bolsonaro, a família Bolsonaro, que o conservadorismo prospere, e a gente não discute política nem com o nosso filho. Não discutimos, né, política com o nosso vizinho, por exemplo. E a gente quer que o país melhore. É complicado, não é? Um ótimo dia abençoado pra você. Eu acho que só a Gladys, né, que é um abraço do gordinho, porque eu pedi, né? Quem quer um beijo, um feliz ano novo do gordinho, comenta o nome da cidade. E poucos escreveram. Vi aqui que não foi só a Gladys. Mas a gente não precisa de muitos, a gente precisa
de fortes, né? De guerreiros e guerreiras fortes, firmes e fortes aqui. Alôzão pra galera que comentou 53 que eu pedi. Alô, Francisca, tudo bem, querida? Alô, Rogério Marcelino. Isabelle Bandeira comentou 53. Eu falei, quem tá aqui comigo comenta 53. Valeu, Maria Aparecida. Gil Selma, 53. Aretusa Oliveira comentou 53. Valeu. Alô, Rogério em Fortaleza, no Ceará, nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência aqui no canal Abordo Notícias. Valeu! Alô, Ailton, tudo bem, meu querido? Nosso dentista lá no Recife, valeu! Henrique Vieira, em Leme, interior de São Paulo, muito obrigado. Balneário Arroio do Silva, na Santa Catarina, está ela, Gadeza. Oi, Gladys, tudo bem, Flor? Bom dia, patriota, sou de Catalão, Goiás, estou em Valparaíso, conheço Catalão, a gente passa por Catalão quando vai de carro para Brasília, né? Um abração aí, pessoal de Catalão, no Goiás. A Francisco Beltrão, no Paraná. Alô, Francisco Beltrão. Matilde Antonello, obrigado. Um abraço todo especial aqui para Belo Horizonte. Aretusa mandando, valeu. Atacado das camisas está aqui. Toritama, Pernambuco, alô, Atacado das Camisetas, grande abraço aí, valeu. Pra você ligado aqui no canal Abordo Notícias, deixa eu agradecer o Pix aqui, o único, tá bem? Do meu querido José Barbosa Correia, mandou 10,22, valeu, meu querido. E você que está me acompanhando, se inscreva e ative as... Nossa, um alarme falso aqui de um espirro. Meu Deus, quase espirrei. Tirei a câmera e fechei o microfone para espirrar e não saiu. Deu só um corte aí para você, né? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no Abordo Notícias.